definido o que é um conjunto simétrico, você tem a seguinte definição. Seja f uma função. Seja f uma função. Dizemos que f, que a função f é par, é uma função par, quando o seu domínio é um conjunto simétrico, o seu domínio é um conjunto simétrico e vale a seguinte igualdade. A imagem de menos x é igual à imagem de x. Qualquer que seja x no domínio de f, que é simétrico. Claro, só faz sentido isso se o domínio de f for simétrico, porque eu vou calcular f de x e também calcular f de menos x. Para eu ter esses dois, se x está, menos x precisa estar. Ok? No domínio. Entendido? Tá? Dizemos que f é par quando... E nós dizemos que f é ímpar nós dizemos que f é ímpar, que f é ímpar quando o domínio de f é simétrico, precisa ser simétrico, e a imagem do menos x é menos a imagem de x. Qualquer que seja x no domínio de f. Certo? Exemplos. Tá? Exemplo. Seja f a função f a função dada por f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x2. Vou pegar x2 menos 4. F é a raiz quadrada de x2 menos 4. Então, tens... Primeiro, quem é o domínio de f? Quem é? X é menor que menos 2. Menor ou igual a menos 2, maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, porque o domínio de f é o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 4 é maior que ou igual a 0. E esse conjunto é a união de dois intervalos. É o intervalo menos infinito menos 2, fechado, união com o intervalo 2 mais infinito, que é simétrico. F é esse conjunto que é simétrico, tá? Você estudar as raízes, daqui são menos 2 e 2, fora das raízes isso é positivo, nas raízes é 0 e entre as raízes é negativo. Estudo do sinal da função quadrática. Então o domínio de f é esse conjunto que é o quê? Tá? Que é simétrico. E agora vamos ver se ela é par ou é ímpar. Então calcula f de menos x. Quem é f de menos x? Raiz quadrada de quê? De menos x
ao quadrado menos 4. Só que o quadrado de menos x é o quadrado de x. Então isso dá x ao quadrado menos 4, que é quanto? F de x. Isso aqui é f de x para todo x no domínio de f. Tá? Para todo x no domínio de f. Logo, f é uma função par. F é uma função par. Logo, f é par. Entendido? Agora pega outro exemplo aqui. Seja f de x igual a x sobre raiz quadrada de 9 menos x2. Lá, essa função x, então tens. Quem é o domínio da f? De f. Tá? Qual é a limitação aqui? Qual é? 9 menos x2, né? O domínio de f é o conjunto formado por cada x real, tal que 9 menos x2 é maior que 0. Não pode ser 0, 9 menos x2 não pode ser 0, também não pode ser negativo. Então precisa ser maior do que 0. Isso aqui é um intervalo aberto que é menos 3, 3, que é simétrico. Só para destacar. Tá? E agora, quem é a imagem de menos x? Ó, f de menos x é menos x dividido por raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Mas isso é menos, vou botar o x aqui, sobre raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Ok? O quadrado de menos x é o quadrado de x. Então isso é igual a quê? A menos f de x. É evidente, isso é verdade para todo x no domínio de f. Logo, f é uma função ímpar. Logo, f é ímpar. Tá? Tá? Entendido? E aí vem a seguinte uma proposição. Uma proposição simples, né? Mas é uma proposição, é uma afirmação, mas é bem simples de se ver. Seja f uma função. A função f, não f, é par quando o domínio de f é simétrico e vale a seguinte implicação:
XY no gráfico de F implica menos XY também no gráfico de F. É óbvio. Por que ela é par? Olha. Tá? Tá bom? Porque se ela é par, se XY está no gráfico de F, o Y é F de X. Mas aí o Y também vai ser F de menos X. E aí o menos XY está no gráfico de F. E a recíproca é verdadeira. Se essa implicação é verdadeira, ela é par. Por quê? Se Y é F de X, XY está no gráfico de F. Portanto, X menos XY também está no gráfico de F. Isso implica que o Y é F de menos X, ou seja, F de X é F de menos X. Tá bom? Então, isso é verdade. E a função F é ímpar. Função F é ímpar. A função F é ímpar quando XY, quando o domínio de F é simétrico, tá bom? E XY no gráfico de F implica menos X menos Y também no gráfico de F. Quando essa implicação é verdadeira. É óbvio. Suponha, não vou escrever, suponha que F é ímpar. Se F é ímpar, então XY no gráfico de F implica o quê? Y igual a F de X. Mas se Y é F de X, Y menos Y é menos F de X. Mas quem é menos F de X? É F de menos X. Ou seja, o menos Y é F de menos X. Então isso aqui acontece. Tá entendido? Entendeu não? Estou mostrando que se ela é ímpar, essa implicação é verdadeira. Porque se ela é ímpar, F de menos X é quem? É menos F de X. Então, se o XY está no gráfico de F, o Y é F de X. Tá? Se o Y é F de X. Mas se o Y é F de X, o Y é menos F de menos X. Ou seja, menos Y é F de menos X. Então, esse ponto está no gráfico de F. E se essa implicação é verdadeira? Ela é ímpar? É. Porque se o Y é F de X, se o Y é F de X, XY está no gráfico de F. Mas como essa implicação é verdadeira, menos X menos Y está no gráfico de F. Portanto, menos Y é F de menos X. Isto é, o Y é menos F de menos X. Aí você vai ter F de menos X igual a menos F de X. Tá certo? Entendido? Então, isso é... Mas isso aqui tem impacto no gráfico. Tem impacto no gráfico, na aparência do gráfico de uma função par e na aparência do gráfico de uma função ímpar. Porque, veja bem, esses dois pontos aqui, os pontos x, y e menos x, menos y, e menos xy, eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, tá? Se você pegar aqui, ó, tá aqui o eixo das ordenadas, tá aqui o eixo das abscissas.
Se esse ponto é o ponto XY, quem é esse? É o que fica o quê? Simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Esse aqui é o XY. Sendo esse o XY, quem é esse? Menos XY. Isso quer dizer o seguinte, uma função, se uma função é par, esse ponto está no gráfico, se somente se esse está. Porque se a implicação é verdadeira, a equivalência também é verdadeira, certo? Isso quer dizer que o gráfico de uma função par, a forma como ele é no lado direito do eixo das ordenadas, é o reflexo do que ele é no lado esquerdo do mesmo eixo. Ou seja, uma função par, o seu gráfico tem que ser assim, ó. Tem que ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas, certo? Agora, veja aqui a seguinte situação. Está aqui o eixo das abscissas, está aqui o eixo das ordenadas. Se esse ponto é o ponto XY, tá? Esse é o ponto XY. Aonde está o menos X menos Y? Está aqui. Menos X menos Y, está aqui. Isto é, o ponto menos X menos Y é o simétrico do ponto XY em relação a quem? Em relação a quem? Aqui a simetria em relação a quem? Em relação à origem. Em relação à origem, tá? Porque se você... A reta que passa por esse ponto e pela origem é a reta que passa pela origem por este aqui. Aí esses dois pontos, eles são um é simétrico do outro em relação à origem. Aqui, esses dois, um é simétrico do outro em relação ao eixo das ordenadas. E uma função é ímpar quando um ponto no gráfico da função, o seu simétrico em relação à origem, necessariamente está no gráfico da função. Ou seja, o gráfico de uma função ímpar é um conjunto simétrico do plano cartesiano em relação à origem. Isso quer dizer, se o gráfico desse lado é assim, ó, o gráfico desse lado tem que ser o quê? O simétrico. Tá? Entendido? Entenderam? Quer dizer, o gráfico de uma função é par quando o seu gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. E uma função é ímpar quando o seu gráfico é simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas. Por quê? Uma função é par quando um ponto no gráfico, o seu simétrico em relação ao eixo das ordenadas necessariamente está no gráfico. Uma função é ímpar quando um ponto no gráfico, necessariamente o seu simétrico em relação à origem também está no gráfico. Entendido? Então, essa função aqui, o seu gráfico em relação ao eixo das ordenadas é simétrico, e essa função aqui, o seu gráfico em relação à origem é simétrico. Tá? 1 sobre x é ímpar. É uma função ímpar. Você faz a função 1 sobre x, o seu gráfico é assim.